Paz seja convosco, amém? Não vou embora não, porque tem tempo que eu não toco, né? Aí você vê a Fabiola ali, o pastor Saulo, você fica até inibido, né? Mas nós vamos tentar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, porque eu poder é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, me tira desta cor e me leva até o céu. Nada vou me derramar, é que forte me passou. Já duvido eu nos tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e aos teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo oxigênio. Da hoje, 6 horas, quando ele estava louvando o Senhor, das 7h30 aqui, no culto do lote. Então a gente
Eu sempre falo, não é a quantidade, é a qualidade. Então, quem está aqui, por Deus, se a gente estivesse aqui nessa manhã, eu estou ouvindo seu avô, tenho certeza que vai ter uma palavra maravilhosa. Olha a entrada do anjo, aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo, aqui neste lugar. Passa a espada no diabo, grita na cabeça dele, de Jesus, Satanás está derrotado. Olha a entrada, aqui neste lugar. Olha a entrada, aqui neste lugar. Passa a espada no diabo, grita na cabeça dele. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu digo que eu vai cantar, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele, eu não vou mas um dia eu verei como ele é. Mas o homem da altura está passando por aqui. Eu vou.
seu? Nós perdeu o carro, Meu Deus, Joguinha, rapaz. A Disney. Glória a Deus. Bom dia. A paz seja com todos vocês, amém? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, que nós possamos refletir sobre a palavra de Deus, amém? O texto que nós vamos refletir nesta manhã está em Êxodo capítulo 7, verso 23. Êxodo capítulo 7, verso 23 diz assim: virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda isso considerou em seu coração. Amém? Podemos orar? Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos reunimos pela manhã, queremos Te agradecer por todas as coisas. Louvado seja o Teu nome, Jesus, maravilhoso seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome. Muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Te agradecemos por essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, meu nome é Carlos Júnior, eu sou pastor lá na Barra do Jucu, quadrangular, e é muito bom estarmos na presença de Deus. Às vezes a gente fala assim, mas a gente é piolho de culto, né? Piolho de culto, eu sou piolho de culto. Mas acabei de receber agora uma informação que vai acho que alegrar o coração dos irmãos, você que gosta de culto. Uma pesquisa feita por Harvard diz o seguinte, que pessoas que frequentam cultos uma vez por semana têm 33% de chances de não morrer de maneira prematura. Uma pessoa que frequenta 2 ou 3 vezes o culto durante a semana, ela consegue liberar em seu corpo substâncias como endorfina e também a ocitocina, que ajuda a combater inflamações, a depressão e outras doenças até psicossomáticas. Não é à toa que a igreja foi criada por Jesus, porque se a igreja não fosse boa, Jesus não teria fundado ela. E é dentro dessa palavra que eu quero falar para vocês uma pequena reflexão sobre virar as costas para Deus. O contexto aqui são as pragas do Egito. Eu quero aproveitar o ensejo porque eu estou dando um curso sobre as 10 pragas do Egito lá na nossa comunidade. E eu quero, ontem eu falei sobre a terceira praga, hoje eu quero relembrar a segunda praga. E aqui o contexto é a segunda praga, a praga das rãs. Vocês sabem muito bem, porque vocês são pessoas extremamente inteligentes e cultas, que as 10 pragas foram para destruir todo o panteão egípcio. Todos os deuses, todos os heróis egípcios foram destruídos e detonados. O primeiro deus que foi no Nilo foi aniquilado ali, e o segundo era a deusa Sheket, que significa a deusa da rã, a deusa que era da fertilidade. Irmãos, eu fico imaginando então aquela quantidade de rãs que saíram do rio Nilo e foram para os aposentos. A Bíblia fala que inclusive elas foram para o forno. Rã, vocês sabem, anfíbio, é um animal que vive aquático, é um animal que vive em lugares úmidos, e para espanto geral e para provar que o Senhor é Deus, as rãs, elas escalaram as paredes, porque essa é a tradução literal do hebraico. Elas escalaram as paredes do palácio e elas entraram inclusive no forno, nas amassadeiras. E aí eu falo para vocês que a rã é o pecado que está entranhado no homem, é o pecado que está entranhado dentro de nós quando nós nascemos, porque nós somos depravados por natureza.
É por isso, meus amados irmãos, que eu tenho até uma dificuldade sobre livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é quando você não tem ninguém que possa influenciar você, e todos nós aqui somos influenciados pelo pecado. É por isso que nós precisamos fazer aquilo que Paulo, o apóstolo, fala nas cartas aos Romanos, que a palavra do Senhor fala que Deus, Ele, sim, Ele deu o primeiro passo, Ele deu a primeira oportunidade ao homem, porque no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, porque não fossem vocês que me escolheram, mas eu é que vos escolhi a vós outros, para que façam frutos, o vosso fruto permaneça, e que assim, de tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vos conceda. Participar de culto é importante, meu irmão. Participar da igreja é fundamental, minha irmã. Apóstolo, a igreja do Senhor, e eu aqui não estou falando de denominações, porque denominações está em último caso aqui. Denominações são apenas estruturas eclesiásticas fundamentais para o equilíbrio do ecossistema do Brasil, do planeta. Você precisa estar numa igreja legalizada, enfim, essas coisas burocráticas. Eu estou falando de algo espiritual, de participar como igreja, de ser igreja. Salvo nós estarmos adorando ao Senhor. Não é à toa que a ciência está querendo comprovar isso, mas o Senhor Jesus, na sua palavra, em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meus amados irmãos, participar de tudo. E aí a gente vê uma pessoa que é o cerne da palavra, uma pessoa que tinha toda a oportunidade do mundo, mas ela virou as costas para Deus. A Bíblia fala que Faraó, ele virou as costas, ele viu a quantidade de rãs mortas, ele viu o fedor que acometia o povo, ele viu a tortura psicológica. Vocês imaginem só. Eu estava ontem conversando com os irmãos da igreja, e eu estava falando com os irmãos, vocês imaginem só, o rio ficou podre, peixes, aquele fedor insuportável. Aí depois, não só os peixes, tem os jacarés, tem os crocodilos, tem os hipopótamos que também vagueiam naquela região do Nilo, ok? Pessoal, principalmente no país do Nilo, principalmente na antiga Mênfis, na antiga Heliópolis. Observe só, meus amados irmãos, depois disso vem as rãs, a podridão das rãs, depois vem os piolhos. Não era um piolho em si, era como se fosse um maruí. Alguém aqui conhece maruí? Conhece, né? O maruí, o borrachudo, né? Região de Alfredo Chaves, você não consegue ficar, né? A minha mãe é de Alfredo Chaves, eles entram no ouvido, os borrachudos do maruí entram no ouvido, entram no nariz, é uma coisa insuportável. Se você coçar, tem pessoas que podem pegar até febre. Então vocês imaginem a tortura psicológica. O mundo está aí torturando você psicologicamente, o mundo está aí massacrando os seus filhos, o mundo está aí numa cultura woke, o mundo está aí funilando para que você possa desviar sua conduta, mudar a sua sexualidade. O mundo está aí na sua cultura perversa. A 666 está aí atacando os corações das pessoas. E qual é o refúgio que nós temos? Está com Jesus, está na igreja, ser a igreja, aleluia. Irmãos, nós temos que ser igreja. Nós não podemos frequentar uma igreja, nós temos que ser a igreja, pertencer à igreja. Porque eu frequento estádio de futebol. Está aqui nosso irmão Bebeto, longos anos prestado para o esporte. Ele frequentava o estádio de futebol, ele frequenta o estádio de futebol, mas igreja, ele é igreja. Nós temos que levantar a bandeira da palavra de Deus, se apaixonar pela Bíblia. Nós temos que voltar a se apaixonar pela Bíblia, como nós nos apaixonamos pelas séries, como nós nos apaixonamos pela política. Nós temos que voltar a impor a palavra do Senhor. Nós temos que levantar a espada do Eterno sobre os nossos corações. Gritar aleluia é muito bom. Falar glória a Deus é melhor ainda. Vocês estão entendendo isso, irmãos? A
A gente está virando as costas para Deus. Faraó virou as costas, meu irmão, para Deus. E quando a gente vira as costas para Deus, 3 coisas acontecem. Primeiro, entra a incredulidade. A Bíblia fala que Jesus entrou em Nazaré, Marcos capítulo 6, do 1 ao 6. Ele entrou em Nazaré e ele não pôde fazer milagres. E ele disse assim: todo profeta não tem honra em sua casa. Aleluia. Não é que Jesus ficou fraco, não. É porque para os milagres acontecer tem que ter honra. A gente tem que voltar a honrar os pastores. Cadê o amém da igreja? Os pastores estão sendo achincalhados. Glória a Deus. Por causa de meia dúzia. Pastores sérios estão sendo achincalhados. Vocês não podem permitir um negócio desse, não, irmãos. Porque eu conheço muito pastor que não tem nem botão na camisa, mas está pregando o evangelho da graça de Deus. Porque eu prefiro, irmãos, honrar a irmãzinha do coque, mesmo que fala problema e fala tudo errado, mas é uma irmã temente ao Senhor que está orando no altar do Senhor, do que essas pessoas que estão acabando com a igreja do Senhor. A incredulidade, porque nós não estamos mais honrando a palavra de Deus, porque os jovens não estão mais honrando os pais. Segundo ponto que acontece quando a gente vira as costas para Deus, o endurecimento do coração. Deus, aleluia. Irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo, por favor, permita-me falar para vocês, não é o que muitos pensam que é. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição da palavra. É quando a pessoa não quer mais a palavra. É quando a pessoa endurece o coração. Você fala: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, mas nada acontece na sua vida. Você está igual aqueles fariseus, você não. Estou dando um exemplo para você. O endurecimento do coração, pastor Jefferson, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele homem endureceu o coração. Não foi Deus que endureceu o coração de Faraó, foi Faraó que endureceu por causa da idolatria, por causa da rebeldia, por causa do pecado. Ele está vendo as rãs, você está vendo a podridão. Eu sempre falo essa analogia. Está ruim dentro da arca, a arca é Jesus, porque você tem que limpar cocô de gato que fede, você tem que limpar cocô de bola, de bode que fede, você tem que limpar estrume de cavalo porque fede, você tem que limpar, tem que dar comida. Mas se você abrir a portinha da arca e abrir um pouquinho de 40 centímetros, que só tinha um lugar para ventilação, abra para você ver, você vai ver a quantidade de gente morta lá fora, a quantidade de gente boiando lá fora. Está ruim dentro da igreja, lá fora está pior. A gente tem que voltar a se apaixonar pela igreja, não a denominação, porque isso virou clube de futebol. Nós temos que voltar a se apaixonar pela igreja remida e lavada, que é você, meu amado irmão, minha amada irmã. O endurecimento do coração. E aí, em último lugar, quando você está insensível à indiferença, à incredulidade, à idolatria, ao endurecimento, à blasfêmia pelo Espírito, você começa a estar indiferente. É a marca da besta que está no mundo já. É você passar na rua e ver alguém atropelado e você não tem capacidade de ligar para o SAMU, mas você abre a sua foto, abre o seu vídeo para você ganhar likes na internet. É a quantidade de pais que estão abandonando filhos e filhos que estão abandonando os pais. A frieza, o Senhor Jesus ele deixou bem claro, meus amados irmãos. O Senhor Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 10, que ele diz assim: e por proliferar, por o aumento de falsos cristos, falsos profetas, e por causa da iniquidade de muitos, o amor de quase todos esfriará. Na Bíblia judaica, David Stern coloca da seguinte maneira, eu gosto da colocação de David Stern. Ele diz assim: e por causa do afastamento da Torá, o amor de muitos, o aumento do pecado vai acontecer. Você está vendo, você vai saber agora, você está vendo a quantidade de rã que está lá fora, podre. Você está vendo o pecado se alastrando. Você está vendo o mundo do jeito que está. Não vira as costas para Deus. Participe dos cultos. Seja igreja. Seja pertencente à igreja. Ninguém precisa nomear você a nada.
você já é nomeado pelo sangue do Cordeiro. Ninguém precisa botar a mão na sua cabeça para ser diácono, você já é diácono. O irmão, cheguei aqui, cadê o irmão? Acho que era o pastor ali. O pastor já estava ali preparando a mesa, ele é o diácono do Senhor. Ele pode ser pastor, mas ele é diácono. Você não precisa de títulos humanos para poder fazer a obra de Deus. Você não precisa de holofotes para poder fazer a obra de Deus. Você só precisa estar com o seu coração no altar do Senhor. Você só precisa falar para o Senhor, e essa oração eu acredito, amém ou amém? Eu acredito nessa oração. Senhor, usa-me, porque eu quero ser usado pelo Senhor. E aí, meus amados irmãos, Deus vai usar vocês. Eu termino aqui contando o testemunho da pastora Fabiola, que essa noite o esposo dela tomando remédio e ficou agitado, os efeitos colaterais do remédio. Os remédios ajudam numa coisa, pior na outra, né? E ele estava agitado, ansioso. E aí ele ouviu a live do estudo de ontem, meu lá no estudo de ontem. E a Fabiola falou que ele dormiu ouvindo a live. Ele conseguiu dormir para a glória do Senhor Jesus. É porque esse é o papel da palavra de Deus, é terapêutico. É cura na alma, é cura na mente, é cura no corpo. Não desapegue dessa palavra. Não vire as costas para Deus, gente. Se alguém chamar você para pregar nesse altar aqui, não recuse. Se o pastor, da sua amada denominação, da sua amada comunidade, te convidar para você fazer algo para Jesus, não diga não. Não diga não. Agracie. Porque é um privilégio muito grande servir ao Senhor. É um privilégio muito grande servir ao Senhor. Termino com as palavras aleluia, com as palavras de um jogador da Inglaterra. E essa Copa do Mundo não foi a Copa do Mundo, isso foi a Copa de Jesus. A final da Copa do Mundo, o mundo ouviu Justin Bieber cantar Tudo é Aleluia. No sábado, os jogadores da França e da Inglaterra acabaram o jogo, eles foram para o centro do gramado, começaram a orar de maneira bem fervorosa. O fogo caiu naquele lugar. E o jogador da Inglaterra, não estou lembrando agora o nome dele, e ele falou que foi Saka. O Saka disse o seguinte, abre aspas: eu posso ter tudo. Ele fez 3 gols nesse jogo. Eu posso ter tudo. Eu posso ter riqueza e fama, mas a minha maior conquista é ter Jesus no meu coração. Aleluia. Não vire as costas para Jesus, porque Jesus nunca vai virar as costas para você. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você, te direcione, para que hoje seja um dia de grandes vitórias, de grandes bênçãos, de portas abertas, e com a glória do Senhor sendo manifesta em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero o seu lugar, eu quero orar. Glória a Deus. Quero chamar aqui a apóstola Luciana para orar. Amém? Consagrar o nosso dia ao Senhor. Amém? Dê a mão ao irmão amado e lindo que está do seu lado. Tem gente bonita do seu lado, né? Tem gente bonita do seu lado? Glória a Deus, Palavra poderosa. Hoje está bonito mesmo aqui, né? Olha que coisa linda. Viu? Glória a Deus. Vamos então ao Senhor por essa palavra maravilhosa. E como é bom estarmos na presença do Senhor. E quando o pastor estava pregando aqui, eu lembrava do encontro de Paulo, de que Jesus fez com o apóstolo Paulo. Encontro maravilhoso, né? Deus está fazendo encontro conosco nessa manhã. Chamados do Senhor, oremos então ao Senhor. Amantíssimo Deus e Deus Pai, deixa, meu Deus amado, nós agradecemos, ó Pai, pela tua